Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou fazer uma indicação de leitura, que é um livro que acabou de sair do forno, agora em 2022, um livro que saiu pela editora Grifo, um segundo livro da escritora Cris Vasques, o livro Desnudas. Tá aqui o livro Desnudas, muito bonito, uma edição muito bonitinha, bem feita. Não é o primeiro livro que eu leio da Cris, é o segundo livro que eu leio dela, o outro foi O Abismo Entre Nós, e eu cheguei a fazer uma resenha sobre ele lá no blog, na época que eu escrevia só no blog da Acrópole, antes de fazer o canal, né? Tem um texto muito legal de orelha aqui da Nara Vidal, que também é uma baita escritora, e também um texto da Morgana Kretzmann, também resenhei livro das duas, blog e canal. Esse livro, essa edição, foi muito gentil da parte da autora, ela me enviou essa edição, então eu fui lá ler o livro e achei o resultado, o efeito do que ela quis fazer muito bom, muito interessante. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre esse livro, eu gostaria de pedir para que você que chegou aí de paraquedas, caiu aqui do nada nesse canal, procurando vídeos nessa plataforma quase que infinita que é esse YouTube, seja muito bem-vindo aqui. Como eu disse, eu sou o professor Luigi, eu sou escritor, sou professor, e esse canal se dedica a falar um pouco de literatura, de livros no geral, mas também e principalmente da produção literária brasileira contemporânea. Então eu peço para que você me ajude a fazer com que essa plataforma aqui, o YouTube, entenda que o meu canal seja minimamente interessante e relevante para um grupo de pessoas e possa sugerir os vídeos para essas pessoas. Como é que você pode me ajudar? Primeiro, se inscrevendo no canal se não for inscrito. Ativar as notificações para você receber uma mensagem, uma notificação toda vez que tiver conteúdo novo aqui. Tá? Para que você comente aqui se você já leu esses livros que eu venho resenhando, que eu venho falando, para que você assista a outros vídeos, para que você dê um like, para que você compartilhe com os amigos. Me ajude aí a crescer e a fazer com que esse canal se torne relevante aqui no YouTube, ok? Feito isso, vamos falar de Desnudas. Primeiro, se você for procurar ler esse livro pensando que esse Desnudas tem alguma a ver com o nu físico, esqueça. Não tem nada a ver com isso. O Desnudas aqui é no sentido em que as mulheres se desnudam, tiram, né, tudo que tem de dentro delas, mostram o que tem mais profundo nelas, as maiores dores, as maiores marcas, os maiores traumas e tragédias que aconteceram na vida delas. Então são elas falando delas. A mistura entre real e ficção é uma mistura que está aí desde que a literatura é literatura, né? Porque em maior e menor medida, todo escritor, toda escritora, ela se baseia em alguma coisa real, alguma coisa que ela viu, que ela percebeu, para escrever o livro. Claro, às vezes não é exatamente como aconteceu, mas a relação com o real é evidente. E há livros que há mais relações, né? Eu, por exemplo, estudei no meu doutorado a autoficção, que é um subgênero romanesco que realmente dá uma viradinha a mais nessa porca dessa chavezinha, dessa linha tênue que é o real e ficção. Isso que a Cris fez aqui foi muito legal, porque primeiro, ela entrevistou mulheres que testemunharam sobre questões muito marcantes para mulheres, para as vidas delas. E isso, por exemplo, aqui inclusive é citado no prefácio da autora, na orelha, né? Isso quem já fez, e é Nobel de Literatura por causa disso, é a Svetlana Alexievich, aquela escritora que é uma jornalista, que entrevistou as pessoas, escreveu vários livros marcantes, falando sobre questões muito delicadas, né? Ela escreveu, por exemplo, Vozes de Chernobyl, falando das vítimas do acidente nuclear, entre outros livros muito relevantes nesse trabalho jornalístico. A Cris aqui, ela faz isso também, mas a partir destes depoimentos, ela escreve contos. Então ela transforma o depoimento em conto? Não, ela faz as duas coisas.
a partir do depoimento de cada mulher dessa que ela entrevistou, alguma coisa ali dentro daquele testemunho, daquele depoimento, chama a atenção para que ela crie uma outra narrativa paralela que não tem necessariamente que ser colada ou acoplada àquele depoimento, a não ser que dele foi inspirado. Então, o efeito é muito interessante, porque há uma relação umbilical, mas que há uma relação umbilical de início, porque há uma independência entre esses textos, né? Só para citar alguns, por exemplo, o primeiro jogo de textos aqui é em relação a um assédio e a estupro de menores, né? Uma menina, uma moça que se identifica, ela fala o nome, né, dela, ela se mostra, ela diz o quanto ela foi assediada, né, quando criança, quando adolescente, e de como isso trouxe traumas para ela e de como isso, inclusive, contaminou a visão dela em relação ao masculino e aos próprios relacionamentos, né. Então criou traumas e fantasmas muito grandes. E a partir disso também ela escreve um conto. Ou uma mulher que, por exemplo, se recuperou de um câncer, ou, por exemplo, uma mulher que sofria violência doméstica do marido que se entregou às drogas. Então, a partir do texto, do testemunho, do depoimento dessa entrevista que ela fez com essas mulheres, ela também cria ficção. E a partir disso faz todo sentido o título Desnudas. E faz todo sentido também a própria capa. Tá um pouquinho por trás aqui do título, mas eu acho que dá pra ver. Ali há um casulo e uma borboleta, né? É aquela metáfora de você estar dentro de um casulo, presa, se sentindo um monstro ou feia e mal, né? E de repente você consegue passar por um período de recuperação e você sai desse casulo e então se transforma, voltando à vida real, podendo bater as asas, apesar de toda a dor e todo o sofrimento que essas mulheres passaram nas suas vidas. Isso é interessante, gente, porque também dá uma pluralidade nas vozes, né? Como são relatos pessoais, essas mulheres que testemunham têm o seu próprio estilo de construir o discurso, né? De falar, então, e também de ver o mundo. Então é interessante porque cada vez que vem um depoimento, a construção dele é totalmente diferente do outro depoimento. Você talvez encontre algumas similaridades dentro da produção ficcional da Cris, intermeando esses depoimentos individuais, né? O que dá uma pluralidade interessante de vozes dentro do livro. E é isso, pessoal. Gostaram? Achei bem interessante o trabalho, bem legal nessa edição da editora O Grifo, Desnudas, da Cris Vasques. Se você já leu esse livro, se você for ler esse livro, escreva aqui nos comentários se você achou interessante. Quando você ler esse livro, volta aqui, conta pra gente o que você achou dessa estrutura interessante que a autora criou, se ficou interessante o resultado final para você enquanto leitor, enquanto leitora. E se você conhece algum outro livro similar a esse, indica aqui que a gente vai querer saber também, ok? E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!